Vou continuar aqui. Então, aqui tem a moto, que ela vai ser como uma haste, e as forças que atuam sobre ela. As forças de verdade são normal e força de atrito, que são feitas pelo chão, e a força peso. Essa força inercial é uma força fictícia que a gente substituiu para considerar, então, que não está acelerado. Então, a gente agora vai considerar que isso aqui está no repouso. E quais são as duas condições que a gente tem de repouso aqui? É o somatório das forças ser igual a zero e o somatório dos momentos angulares ser igual a zero. Bem, o somatório das forças vai ficar bem fácil a gente ver aqui. A normal é igual ao peso e a força de atrito é igual à força inercial. Porque, óbvio, a força de atrito, aqui, ela é a nossa resultante centrípeta. O peso e a normal vão se anular, elas estão na vertical, que não tem nada a ver com a direção da aceleração. Essa força de atrito é a nossa resultante centrípeta, então ela vai ser massa vezes aceleração, mas na própria direção do movimento. Então, aqui, o somatório vai dar zero certinho e a gente tem que ver esse ângulo. O que eu vou fazer? Eu vou decompor essas forças e aí, primeira coisa que eu vou fazer, o primeiro passo, eu vou colocar o meu ponto de apoio aqui. Eu colocando o meu ponto de apoio aqui, eu não preciso pensar na normal e na força de atrito, porque o torque causado por elas vai ser igual a zero. Elas estão em cima do ponto de apoio. E aí, aqui, o torque gerado por eles vai ser o comprimento aqui da moto, né, L sobre 2, multiplicado pela componente de cada uma das forças que está perpendicular à barra. Então, aqui eu tenho que decompor a força peso. Então, a gente pode colocar, sei lá, um PX e um PY. E eu tenho que decompor a força inercial. Então, vai ficar aqui uma força inercial Y e uma força inercial X. Onde estão os ângulos? Onde está esse ângulo daqui de inclinação da moto? Ele está aqui e ele está aqui. Então, quando eu fizer a decomposição, eu não vou fazer a decomposição aqui do PX e do FX. Por quê? Forças que são paralelas à barra, elas não causam torque. Então, as forças que vão causar torque são essas componentes. Como elas estão na mesma distância da alavanca, elas simplesmente têm que ter o mesmo módulo para que essa resultante dos momentos seja igual a zero. Então, eu tenho que ter aqui que a força inercial em Y é igual o PY, tá? E aqui, então, a força inercial em Y, ela tá oposta aqui, esse ângulo tá aqui, então, ela é o seno, vai ser, então, força inercial vezes o seno do ângulo de inclinação, e o PY, então, ele tá com o cosseno, é P cosseno do ângulo de inclinação. A força inercial é massa vezes aceleração. Aqui a gente está tratando do módulo, então a gente não vai colocar esse sinal aqui. Então, aqui, a força inercial é MA vezes o seno do ângulo de inclinação da moto é igual a peso é MG vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Vou cortar isso com isso. A aceleração aqui, vamos lembrar que é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, por definição na fórmula, é V ao quadrado sobre R. Então, seno, vou só repetir, sobra G cosseno. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dividir o seno pelo cosseno só para simplificar e a gente ter uma função só com o θ aparecendo uma vez. Porque a gente quer investigar é justamente se o ângulo de inclinação da moto é o mesmo ângulo da força resultante que o chão faz sobre a moto. Então, eu vou jogar esse cosseno para cá e vou jogar isso para lá, vai ficar que o seno sobre o cosseno é igual a G vezes o R que foi dividido pelo V ao quadrado. Isso aqui é a tangente do ângulo de inclinação. Se eu quiser ver qual que é esse ângulo, eu poderia colocar que ele é a tangente menos 1, né? Ou o arco que tem a tangente GR sobre V ao quadrado. O que eu quero agora? Eu quero pegar essas forças, então, que o chão está fazendo e ver se eu vou chegar no mesmo ângulo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou eu vou fazer o mesmo procedimento, vou usar esse lado aqui da folha, e eu vou passar o meu ponto de apoio agora para aqui, para eu não ter que considerar essas forças. E aí, eu vou ter, de novo, a mesma condição, para não rotacionar,
para eu ter o torque resultante igual a zero, eu vou ter aqui essa componente da força de atrito e essa. E na força normal, eu também tenho essa componente e essa. Então, eu posso chamar aqui de NY, chamar aqui de FAT Y. E aí, uma vai ter que ser igual à outra de novo para obedecer essas condições do nosso movimento. Então, aqui, a normal em Y é igual a FAT em Y. Lembrando que normal, gente, é mg. A força normal aqui, ela não tá... A gente não vai considerar que ela tá inclinada, não. É a força normal mesmo. E ela só equilibra o peso. Então, aqui, NY, esse ângulo tá aqui, ele vai estar aqui, aqui o NY é N cosseno de θ. E o FAT Y, como esse ângulo tá aqui, ele vai ser o seno. Então, é FAT seno de θ. E aí, agora, vamos substituir, né? A normal é mg, vou repetir o cosseno. A força de atrito, nesse caso, a gente não vai substituir por μ vezes a normal, porque a gente está querendo entender ela nessa situação aqui. Nesse caso, a força de atrito, ela é a resultante centrípeta, lembra? Então, aqui, pela condição que a gente tinha colocado da resultante das forças ser igual a zero nesse nosso problema que ele está parado, a gente tem uma força inercial e não tem aceleração, então a gente viu que a força de atrito ela é numericamente igual à força inercial, ou seja, ela é MA. Qual A? A aceleração centrípeta. Então, aqui eu já vou colocar direto, é mv ao quadrado sobre r, vezes o seno de θ. Então, a força de atrito aqui, ela vale MA, vou até escrever aqui. Força de atrito é igual a MA por causa da nossa situação, aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R mesmo. Então, eu só substituí aqui. Vou jogar o cosseno para lá dividindo, para isolar, corta M com M. Então, aqui vai sobrar o G, veio o R multiplicando, desceu o V ao quadrado. Aqui desse lado ficou o seno, desceu o cosseno, né, que é a tangente, mas se eu observar, o que esse resultado tem? Ele tem igualdade com esse daqui. Então, trata-se sim do mesmo ângulo. Se esse ângulo de inclinação aqui da moto não fosse o mesmo ângulo de inclinação da força resultante do chão sobre a moto, necessariamente esses resultados para o cálculo do ângulo seriam diferentes. Como esses resultados são iguais, então quer dizer que sim, a força que o chão faz sobre a moto tem a mesma direção que a inclinação da moto. Não é à toa que quando a curva é mais fechada ou a moto está muito rápida, esse ângulo ele seja bem deitado assim, porque aí a componente que vai ser responsável pela aceleração centrípeta, ela vai se tornando maior, porque você vai precisar de mais força centrípeta para poder causar essa aceleração. Então, é isso. Eu espero ter desfeito esse engano que muitas pessoas acabam sendo levadas a ter. Eu mesma aprendi isso errado na minha faculdade, porque é muito comum se pensar e se fazer esse cálculo assim. Mas tá errado, não vamos fazer ele assim.